E aí, meus caros, tudo bem? Eu quero fazer um vídeo comentando sobre a Comissão Europeia para a Extinção de Carros a Combustão, que propõe que até 2035 não se comercialize nenhum veículo que tenha a combustão, seja gasolina, diesel, GNV ou até mesmo híbrido. Tem que ser totalmente de zero emissão, né? Elétrico ou a hidrogênio que possa ser vendido a partir dessa data. Daqui mais ou menos 14 anos, né? 14 anos passa muito rápido, se você for ver bem. Porém, o interessante é o seguinte, que alguns países como a Alemanha e a França não estão muito a favor dessa data. Eles querem que postergue essa data, devido que talvez esse tempo hábil não seja bom. Tá? Que 14 anos não é tempo suficiente para se instalar uma infraestrutura suficiente na Europa. A Europa que faz aqui o Brasil parecer a pré-história, né? O século retrasado em termos de infraestrutura. Nosso país aqui está muito mais aquém em infraestrutura, mas enfim. Mas é interessante que é uma proposta, isso não se tornou definitivo, tá? Isso não é uma regra que vai valer. Isso ainda não foi confirmado, isso vai para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu que vai analisar essa proposta, né? Porém, a gente sabe que na Europa o progressismo, essas coisas, causas ambientais, causa animal, tem partido de causa animal na Holanda, tem partido de vegano, tem partido, tudo que é tipo de degeneração tem lá. Como lá tem essa forte presença desse tipo de político lá, é quase que certo que eles vão aprovar isso aí, tá? Aí claro que as montadoras, em modo geral, já lá na Europa, eles já apostam nesse tipo de motor, até para hipercarros e tudo mais. Já tem veículos lá elétricos, né? Tem aquele modelo da Renault pequenininho, tem algumas unidades no Brasil, né? O Renault Zoe, tem a BMW, acho que é iX3, né? Um pequenininho. Tem vários veículos, só que acontece o seguinte, na Europa, a gente está falando de Europa, né? Está nas Europa, mas está aqui no BR, Jean. Você está falando do negócio do BR. Acontece que vai ter no Brasil, e agora que eu quero chegar no cerne da questão, é o seguinte, que vai ter político, como já teve, como o senador Temário Mota, propondo esse tipo de lei. Isso para 2030. Tá? Vai ter no Brasil político com interesse de implantar essa porra no Brasil. O que que acontece? Se na Europa vocês já estão colocando aquele prazo largo de 14 anos, mesmo que as montadoras já estejam oferecendo mais modelos elétricos, o que que você acha que vai acontecer no Brasil? O Brasil sempre tem aquela coisa. O político ele visa um projeto de lei, alguma coisa assim, um benefício que ele vai ganhar, tá? Ou para beneficiar empresas e grupos amigos, ou para se aparecer, vai ter, tá? Vai ter no Brasil aquele político que vai tentar implantar uma lei dessa. E com o Congresso que a gente tem, que já passou coisas absurdas, né? Coisas assim que eu acho que são errôneas, como a própria violência psicológica contra a mulher e outras coisas do tipo. Você acha que não vai passar um negócio desse? Aí acontece o seguinte, que eles vão fazer isso e político, olha só como político é malandro. O político ele implanta uma porra dessa, ele vai assim, ó, até tal data, não, também não vai poder no Brasil. Aí quando ele ficar chegando perto dessa data, ele vai tentar, não, gente, vamos adiar, vamos adiar, vamos adiar. E esse tipo de coisa, a meu ver, cria uma incerteza jurídica no Brasil. Por exemplo, até a própria placa Mercosul, eles tentaram, foi adiando, adiando, adiando. Aí até mesmo o Bolsonaro, quando ele não era presidente, eu não quero essas placas, não sei o que, vamos tentar ver. Aí fica aquela coisa, aí as empresas estampadoras já tinham investido um dinheiro alto naquilo ali, e ameaçaram de entrar na justiça, que não sei o que, blá blá blá. Aquele engodo, aí a justiça de tal estado suspendia, é aquela coisa. Aí entra também o judiciário, o juiz tal vai querer revogar. Não, isso aqui não pode. Aí outros, não, isso aqui tem que valer. Tipo assim, fica naquela coisa.
entendeu? Aqui no Brasil fica aquela coisa de um empurra o problema pro outro. Então, até para implantar um negócio desse no Brasil, tomara que não implante, porque eu acho que o mercado ele tem que se autorregular por ele mesmo, organicamente. Se as empresas, as montadoras entenderem que o consumidor deseja um carro elétrico, eles vão investir no carro elétrico. Se no mercado eles veem, não, brasileiro, consumidor brasileiro não quer o carro elétrico, beleza. É a mesma coisa que essas ondas agora dos SUVs, né? SUV compacto, SUV não sei o que. Hoje em dia está se vendendo mais carros desse tipo. O que as montadoras fizeram? Tiraram de linha vários carros que eram de outros segmentos que começaram a vender menos em detrimento que essas pessoas, esses consumidores, preferiam aqueles modelos SUVs, né? Que é meio que jipinho, meio tipo o estilo EcoSport, né? Já não vende mais. É aquele tipo de carro que hoje que vende. Você vê na rua, cheio de Renegade na rua, Compass, entre outros. Agora tem o modelo da Fiat e tudo mais. Esse tipo de carro que hoje vende, Tracker, entendeu? Tem agora o modelo da Volkswagen, tal do Taos, esse tipo de carro que vende. Então eu acredito isso não foi o Estado que mandou, vai só vender esse tipo de carro, não. Foi o consumidor que mostrou às empresas que eles desejam o produto dessa maneira específica. Então, eles condicionaram, não, vamos investir nesse tal setor, entendeu? Tanto que essa parada de escassez de chips, que está tendo por causa da pandemia, a General Motors paralisou a produção de vários veículos. Mas ela paralisou, por exemplo, do Onix, mas não paralisou do Tracker, porque o Tracker é de um segmento que vende mais. Então ela paralisou só da produção do Onix, que o Onix é um hatch compacto, o Tracker é um SUV. Então, esse tipo de coisa que tem que acontecer organicamente, né? Uma tendência orgânica, não o Estado te forçando em nome de uma agenda progressista, entendeu? Além do mais, a nível Brasil, não é viável, por exemplo, eletrificar nem daqui 14 anos e nem daqui 28 anos, quiçá 46 anos. Você sabe por quê? Porque o Brasil é um país vasto, tá? É um país que tem uma infraestrutura que vai levar no mínimo 100, 150 anos para ficar viável, para isso aqui não parecer um país pré-histórico, um país atrasado de muitas e muitas formas possíveis, e a infraestrutura é um dos maiores atrasos do Brasil, tá? Seja lugares que não tem nem pontes de concreto, pontes de madeira, tem estradas que não tem sequer asfalto e eles não querem, nem o IBAMA permitir o asfaltamento de algumas rodovias federais. Quiçá tem um posto de recarga de elétrico e hidrogênio, né? Ainda carro é hidrogênio. Você acha que vai ter infraestrutura mínima, por exemplo, no estado do centro-oeste, do norte do Brasil, ou até mesmo no nordeste, em poucas décadas? Não é a mesma coisa de você enfiar uma fibra ótica, uma torre de 4G, ou seja, 5G, numa cidade interior. Tá? Ainda mais que a gente vive num país que o nosso país, a energia é baseada na hidrelétrica. Aí vem esses períodos de estiagem que a gente está tendo. Os níveis de reservatório caem. Aí tem que acionar o que? Termoelétrica. Termoelétrica é energia suja, emite emissão. Na Europa, energia é carvão. Ou seja, o sojadinho bonitinho do bem, meio malacói de hebraico francês, alemão, que deve fazer igual a mãozinha de tirar no Sara Rex, que o frasão tira sarro. Ele fala, não, eu tô com um carro que é zero emissão, tô salvando o mundo. Tá deixando de comer carne, tá deixando de fazer filho, tá adotando um cachorrinho como filho, tá casando com outro cara meio barbado, enquanto o muçulmano tá fazendo filha doidada lá na Europa, para daqui 2, 3 gerações eles se tornarem parlamentares da União Europeia para colocar a lei da Sharia. Ah, vai vendo, né? Aí ele tá, não, eu tô com meu carrinho elétrico aqui, tô salvando o mundo, tô salvando os ursos polares da extinção, tô salvando o mundo, mas a fonte de energia lá da Alemanha é a carvão. É tão dependente do gás natural da Rússia, né? Do gás da cozinha, o gás encanado vem da Rússia e o Putin, quando se enfesa, ameaça desligar lá o fornecimento de gás lá para o resto da Europa, né?
Então é isso. Enquanto eles lá ainda têm a fonte de energia suja para recarregar o carro elétrico limpo deles, né? E ainda a questão da bateria, o descarte de bateria. Aí aqui no Brasil, a gente ainda tem a energia baseada na hidrelétrica. Não, por exemplo, você fala, pede, será que o Bolsonaro podia pensar em planejar uma indústria nuclear? Fala isso para ver se esse mesmo militante ele não vai parir um ovo colorido do, do ânus, né? O ânus dele não vai fazer um prolapso anal de raiva e fazer um textão em caixa alta no Twitter. Vai, pede falar. Não, mas tem que investir em energia eólica, mas nem todo lugar é viável, nem todo lugar tem muito vento suficiente para movimentar a hélice. E claro, tem impacto ambiental, inclusive, entre as aves. Energia solar ainda não há uma suficiência. Então, o Brasil, por ter essa questão da hidrografia, a gente é ainda dependente da hidrelétrica. Então, tem que se construir mais hidrelétricas. Num país que as atuais não são suficientes para suprir a demanda. Tanto que quando tem períodos de estiagem, a gente fica naquela coisa, vai ter apagão, vai ter racionamento, vai aumentar a conta de luz. Aí pense só, aí a gente vai transformar uma frota que é de carros a gasolina, carros flex, a diesel, em elétricos, a demanda por eletricidade vai aumentar. E aí? Mais energia. A gente já está discutindo, já tem gente discutindo se deveria voltar ao horário de verão. Até o próprio empresário Luciano Hang, ele quer essa parada aí. Muitas pessoas são contra, outros são a favor, porque vai dar um ânimo, economia e tudo mais. Ei, então a gente tem esses problemas. O Brasil é inviável pela infraestrutura, pela nossa própria energia ser baseada em hidrelétrica. Ou seja, o que eu acho que no Brasil está sendo uma coisa que é viável, já está dando certo, e tanto que é uma solução que agora vai ser exportada para a Índia, que muita gente não fala, que é o que? O carro flex, o carro bicombustível que existe desde o começo dos anos 2000, tá? E usar o etanol, o híbrido flex. Tem dois modelos vendidos no Brasil, que é o Corolla e o Corolla Cross. Eles são os únicos flex híbridos, tá? Ou seja, o carro ele ainda pode consumir gasolina, você ainda pode consumir etanol e ele é híbrido, ou seja, ele ainda você pode usar eletricidade. Então apostar no que? No etanol. No Brasil o Brasil tem possibilidades de se colocar mais produção de cana-de-açúcar, entre outras fontes, para transformar em etanol, tá? Não inutilizando, por exemplo, boa parte da frota brasileira que ainda possui carros flex, né? Aí o tiozinho ele ainda pode ter aquele carrinho flex dele que ele comprou esses anos aqui, e de repente se proibir vender gasolina no posto, ele ainda pode andar com o carrinho dele e não vai para o ferro velho de uma vez porque não tem nem o que colocar no carro, entendeu? Então não joga, por exemplo, para fora de uma vez uma frota, porque é o seguinte, né? A Europa está discutindo até 2035 para vender esses tipos de veículos convencionais, mas dali por diante eles querem proibir você ter seu carro a combustão, tirar de circulação, não, você não vai ter. Você já comprou, mano, você não vai ter, você vai poder andar de elétrico, vai ser só andar carro elétrico na rua, que é a pretensão deles, né? Para zerar o carbono até 2050. Então, a solução que eu vejo, uma solução que poderia ser viável no Brasil pela nossa realidade, é apostar no híbrido com etanol, híbrido flex, tá? Não banindo o carro a combustão de uma vez no Brasil, permitindo que o próprio mercado ele acabe regulando, o próprio consumidor ele vai moldando o que se vende, né? O próprio consumidor ele vai ditar as regras, tá? Não vai ser uma imposição estatal, e o governo, de alguma forma geral, podia incentivar essas pesquisas com etanol.
o etanol, entre outras formas, para que continue, tá? Uma produção do etanol também é limpo, tá? O etanol também não tem impacto. Pode-se aproveitar em veículos com ciclo Otto, né? Ciclo Otto é o ciclo de queima de gasolina, tá? Tem o ciclo diesel e o ciclo Otto. Então, com o ciclo Otto continuar funcionando, ou seja, o usual, e, claro, eletricidade, e poderia ter também a questão do biodiesel. A gente tem outra problemática no Brasil, que a gente tem um transporte baseado em caminhão, tá? Rodoviário. Aí vai começar a impor o caminhoneiro a ter caminhão elétrico. Outra problemática. Então ainda faria, com biodiesel, uma forma de ter caminhões assim, tá? Então a gente tem outro problema também, que lá na Europa é tudo a trem, tá? Lá na Europa a gente não tem essa dependência de caminhão como aqui. Tanto que quando teve uma greve de caminhoneiros, parou o Brasil e ficou aquele caos e toda a eminência falou, vai ter greve, vai ter greve. Tem lá um ramirão sem caminhão falando que vai ter greve, vai fechar tudo, nada entra, nada sai, e ainda fica aquela coisa de... Sempre aqueles grupinhos sensacionalistas dizendo que vai ter uma greve de caminhoneiros amanhã, semana que vem, mês que vem. E a gente, desde 2018, quando aconteceu a primeira, eles falam que vai acontecer uma segunda, tipo amanhã, semana que vem. Desde 2018, tem 3 anos que a gente escuta isso, tá? Então imagine se fossem caminhões elétricos, com, por exemplo, se você paga cerca de R$ 200 por mês, supostamente numa conta de luz, com a demanda com o seu próprio veículo, o que você gasta de gasolina você vai gastar junto, as duas coisas numa conta só, ou até mais, você vai puxando da energia elétrica, tá? Você vai puxar. Então tem todos esses problemas, tá? Então eu acho o carro elétrico viável no Brasil nos grandes centros. Aonde eu tô vai demorar muitas décadas. Vai ter que se construir infraestrutura. Essas infraestruturas não se constroem da noite para o dia. Tá? Esse é o problema no Brasil. Sendo que no Brasil, muitas cidades, assim como a minha, não está tendo saneamento básico. O saneamento básico do esgoto sanitário. Tem que abrir rua, tem que abrir a rua para construir a canalização de esgoto. Isso demora anos. Imagina fazer poço de recarga. Tá? Então isso no Brasil, um país que tem corrupção, pobreza, entre todas essas outras coisas, se você não tem infraestrutura mínima, é a mesma coisa agora, por exemplo, falando em celular, beleza. A Anatel vai regulamentar, vai se desligar todas as redes 2G, 3G do Brasil. Só vai funcionar 4G e o 5G que vai chegar aí. O que vai acontecer? Muitas cidades vão ficar sem telefone celular. E se isso fosse na canetada, não. Só vai ter funcionar a rede 4G e 5G. E aí? Você acha que a cidadezinha lá do cu de Judas, do cu do mundo, São José do cu do mundo, e outras coisas, você acha que elas têm, às vezes nem rede 2G de celular tem localidades brasileiras que nem sinal de celular tem, distritos aqui do meu estado, perto da capital, não tem sinal de celular, tá? Você acha que seria viável ter uma medida dessa? Sendo que o próprio consumidor, com o passar dos anos, trocou de celular organicamente e força, por exemplo, um desligamento quando não há mais consumidor daquele tipo de aparelho, porque por exemplo, quando a Vivo trocou a tecnologia CDMA para o GSM, o consumidor, que era cliente da Vivo da época, ele abandonou os aparelhos CDMA. Logo, a Vivo deixou de oferecer esses aparelhos e com o passar dos anos, quando ela viu que a rede dela estava ficando cada vez mais vazia, aí que ela desligou. Mas a Vivo desligou anos depois da transferência de tecnologia. Mas ela não foi, por exemplo, uma coisa forçada. O que ela viu? Ela viu que os seus próprios clientes, que às vezes ela estava perdendo cliente também porque ela estava naquela tecnologia presa, né? Que a Vivo tinha só CDMA até mais ou menos 2006, 2007, com todas as outras eram GSM, e que o consumidor da Vivo estava vendo que era mais vantajoso mudar de operadora, ela ia perder mercado, ela trocou de tecnologia. Mas não foi o Estado que forçou ela a trocar de tecnologia. Ela viu que o próprio mercado
falou isso para ela, ó, muda a tua estratégia, comece a olhar para o GSM de outra forma, não despreze o GSM, que aconteceu por questão de mercado, não por imposição estatal. É isso que eu quero dizer. Esse é o problema que está acontecendo na Europa. Pode um dia acontecer no Brasil, algum político querendo se aparecer, vai ter. Como teve Temário Mota naquela época do Rio Grande, de Roraima, tá? E vai ter outros, tá? Que vão farmar nessa onda ecológica aí e vão colocar esse tipo de lei absurda no Brasil, tá? Isso pode até ser sancionado, o veto derrubado e sancionado à força, tá? Esse tipo de coisa pode acontecer. Então esse vídeo aqui é só para discutir isso aí, a inviabilidade, pelo menos no Brasil, em terras brasileiras, desse tipo de lei, de norma, de decreto, tá? Eu acho que no Brasil é inviável. Acho que nem daqui 50 anos, cara. Posso estar errado, mas do jeito que o Brasil ele é atrasado nesse sentido, muito atrasado, que eu acho que é uma coisa até crônica no Brasil, eu duvido muito. Tá? Falou, galera. Até mais.